Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7. A palavra de Deus diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Na tradução da Bíblia Viva, o texto fica dessa forma: e agora assim, como vocês confiaram em Cristo como Salvador, confiem nele também para os problemas de cada dia. Vivam em união vital com ele. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na verdade. Irmãos, esse texto da Sagrada Escritura, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo para a igreja plantada na cidade de Colossos, com a finalidade de instruir aqueles irmãos a permanecerem firmes na doutrina que ele havia instruído, doutrina essa que é a instrução trazida pelo Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele encontra na cidade de Colossos mestres, homens dito doutos, com um evangelho ou com uma mensagem camuflada, diferente daquilo que ele havia trazido de forma genuína para a transformação das famílias da cidade de Colossos. Diferente do que acontecia em Éfeso, porque em Éfeso eram os próprios judaizantes que tentavam perverter a fé dos salvos, dizendo que eles tinham que cumprirem os ritos judaicos para que fossem de fato salvos. Aqui, Paulo lida com uma sutileza de uma mensagem que aparentemente não tem nenhum problema, mas é uma mensagem falsa. Se você tiver o cuidado de ler o capítulo anterior e os versículos seguintes desse texto, você vai encontrar logo no versículo 8 o apóstolo Paulo usando a expressão cuidado, cuidado. Essa expressão traz justamente, referenda justamente aquilo que ele propõe a esses irmãos, a essas famílias alcançadas pela graça salvadora de Jesus lá na cidade de Colossos. O texto ele traz aí 4 verbos que é importante serem observados. Esses verbos eles trazem a evidência da firmeza da vida cristã ou da vida do crente. Primeiro está aí logo no versículo 6, andai. Andai, irmãos, dentro dessa propositura paulina, traz a compreensão de que é necessário crescer, ou é necessário ter uma vida em movimento, uma vida cristã que não seja estática, que não seja de fato acomodada. E isso serve para a minha família, para a sua família,
Em tempos de crise ou em tempos de bonança, um ou outro extremo, nós somos tentados a nos acomodar com a descrença, a nos acomodar com as mensagens de dúvida, a nos acomodar com as informações paralelas àquilo que a Sagrada Escritura nos instrui. E aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer: irmãos, um dia vocês foram alcançados pela salvação por meio de Jesus Cristo, então andem nele, que a vida de vocês seja uma vida que evidencie movimento de fé, que não seja uma vida estática. O outro verbo que é citado aí, já no versículo 7, é o verbo radicado, a expressão radicado. E aí, essa expressão tem a ver com raiz. Radicado tem a ver com raiz, com aprofundamento. Se ele começa falando do movimento, de não ser estático, ele diz: mas ao mesmo tempo sejam profundos, tenham raízes, porque certamente a raiz é o que vai fazer você ficar firme. E aí o tempo do verbo indica uma ação completa, é algo que começou no passado, mas que de certa forma não precisa de mais arranjos. As mensagens que estavam sendo inseridas na vida da igreja de Colossos, Paulo está dizendo desnecessárias, não precisa mais disso. Vocês foram alcançados pelo Senhor Jesus, então sejam radicados nele, ou seja, as suas raízes estejam nele. O outro verbo trazido aí é edificados. Edificados. E aí a expressão edificados usa a metáfora da casa, né? Ou da edificação de um prédio. Ele vai falar da necessidade de ter um lugar firme, ou seja, firmeza naquilo que você um dia creu. A sua família, meu irmão, a sua família, minha irmã, é uma família alcançada por Jesus. Não deixe interferências externas gerarem dúvida. Não deixe ensinos, seja eles quais forem, fora da Sagrada Escritura, desestabilizar a caminhada de vocês. E por fim, o quarto verbo que eu quero citar aí é confirmados. Confirmados. Andai, radicados, edificados, confirmados. E aí essa expressão aponta para a maturidade, da sua família, como família salva, como família alcançada por Jesus, que não vai na conversa fiada de qualquer um, que não se deixa encantar por qualquer tipo de discurso que esteja desconectado da Sagrada Escritura. Nós precisamos, irmãos, rebater toda falácia que propõe uma mudança de rumo daquela que foi orientada por Jesus dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Temos aí, infelizmente, não dá para citar tudo aqui, mas infelizmente nós temos muitas orientações estranhas sendo inseridas dentro das nossas famílias cristãs. Orientações esquisitas a respeito de comportamentos, a respeito de linguajar, a respeito do que eu vejo, a respeito do que eu ouço, a respeito daquilo que eu faço. E aí nós começamos de alguma forma relativizar essas coisas e a dizer: não, mas agora é uma nova era, é um novo tempo, agora, né, é uma nova geração, e nós nos esquecemos aonde de fato nós fomos
radicados, aonde nós fomos edificados, aonde nós fomos confirmados, foi em Jesus. E aí é preciso que nós andemos, que nós cresçamos nele. É nele, e o que ele diz muitas vezes contraria até aquilo que eu mesmo quero para a minha vida. Eu quero dissertar um pouquinho nessa noite com você sobre a expressão radicado, sobre a necessidade de termos raízes profundas. E aí eu quero tematizar nossa mensagem hoje da seguinte forma: raízes que sustentam a família. Raízes que sustentam a família. Sua família tem raízes? A raiz é a parte encoberta da árvore. No entanto, sem esta, nenhuma árvore consegue se manter de pé e viva. A raiz, ela tem funções indispensáveis para a vitalidade e para o frutificar da árvore. É a raiz que sorve a água lá do lençol freático. É a raiz que se aprofunda na terra à medida que o seu tronco se ergue. As raízes vão determinar a qualidade do fruto da árvore. Se são frutos mirrados, é porque as raízes não conseguiram chegar aonde tem água fresca. Se são frutos viçosos, frutos saudáveis, é porque a raiz conseguiu sorver lá do lençol freático água o suficiente para irrigar os sulcos dos galhos daquela árvore. E aí é bom que nós entendamos que a raiz, ela não depende do fruto, mas o fruto depende da raiz. Ou seja, o que a sua família demonstra, o que a sua família faz, o que a minha família faz, depende daquilo que de fato ela produz como resultado das raízes. Sua família tem raízes profundas. Que raízes são essas? A Bíblia Sagrada, ela usa várias metáforas para falar da vida cristã, e uma delas é essa que eu estou aqui desde o início da nossa reflexão colocando para os irmãos. A raiz é uma metáfora, né, que é usada em muitos momentos na Bíblia, né? O profeta Oséias, lá no capítulo 14, versículo 5, ele usa essa expressão para falar de que Deus vai fazer Israel, ou a nação de Israel, uma nação próspera, uma nação grande, usando essa expressão raízes. As raízes do meu povo serão raízes profundas. O profeta Jeremias, lá no capítulo 17, também usa a mesma figura de linguagem para falar da vitalidade do povo de Israel. Salomão, lá no Provérbios capítulo 12, versículos de 3 a 12, vai usar a mesma expressão para falar aí agora da vitalidade da vida com Deus, da vida cristã. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, lá no capítulo 11, versículo 16, ele vai fazer essa citação, e eu quero ler esse versículo diante de todos os que eu citei. Quero ler este, Romanos 11, 16, o apóstolo Paulo diz assim: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Paulo está dizendo se aquilo que você de fato vive como crença na sua vida é algo santo, os frutos no dia a dia do seu viver também serão santos. Irmãos, as nossas famílias precisam ter raízes profundas, raízes essas que são vistas como lugar de produção do melhor que Deus tem e quer para as nossas vidas. Então, que raízes são essas? Eu quero te apresentar aqui, tem várias, mas eu quero te apresentar três raízes que são imprescindíveis para que a sua família fique de pé. A primeira raiz que eu quero apresentar nessa noite é a confiança na palavra de Deus. Você confia na palavra de Deus? Mas você confia de forma plena na palavra de Deus?
Ou você confia em algumas coisas e outras não? Confiar no sentido de descansar, de dizer isso que a Bíblia diz é verdade e eu vou descansar nisso. Ou você se afadiga dizendo, mas se eu não fizer minha parte, não vai acontecer. Como é que você se comporta em relação à confiança na palavra de Deus? Essa é uma raiz que sustenta as nossas famílias de pé. Salmo 19, versículo 7. Se você tiver uma Bíblia aí, você pode acompanhar comigo, Sagrada Escritura, para ir conferindo. Ser um crente bereano, conferir o que a palavra de Deus está dizendo. Salmo 19, versículo 7, 8 e 11 diz assim: a lei do Senhor é perfeita, falando dessa raiz. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra de Deus. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Mais uma vez falando da palavra de Deus. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Versículo 11. Além disso, por eles, pelos mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor, se admoesta o teu servo em os guardar, a grande recompensa. Confiar é como você está agora aí na sala da sua casa, sentado em uma cadeira, em um sofá. Você está fazendo algum esforço para estar sentado nessa cadeira, nesse sofá? Não, você não está fazendo nenhum esforço para isso. Você está aí bem à vontade, solto, totalmente. Você está confiando nessa cadeira ou nesse sofá que você está sentado aí de forma plena. Confiar na palavra de Deus é não fazer nenhum esforço para que as coisas ocorram na compreensão de que eu preciso dar uma ajudinha. Confiar de que o Senhor vai cumprir aquilo que Ele disse, sem ouvir a voz da dúvida, sem ter a influência de discursos que complicam aquilo que foi plantado no seu coração lá no passado. É isso que Paulo está dizendo às famílias da igreja em Colossos. Ele está dizendo: irmãos, vocês foram radicados, foram confirmados, vocês foram edificados nele, então andem, façam dessa vida de vocês uma vida em movimento, nessa ação que outrora vos alcançou, a ação salvadora de Jesus. É isso, queridos, que nós precisamos levar em conta na nossa caminhada familiar, evidenciando raízes que tornam as nossas famílias firmes e de pé. Primeira raiz: confiança plena na palavra de Deus. Leve sua família a esse compromisso, leve sua família para esse propósito. Quero citar aqui 1 Samuel 17:37. Esse versículo, ele é um momento muito melindroso, porque é o momento em que Davi, ainda menino, ainda adolescente, está no fronte. Ele está no campo de batalha. Ele tinha ido levar suprimento para os seus irmãos, a mando do seu pai. E quando ele chega lá no fronte, quando ele chega no campo de batalha, ele ouve um incircunciso, um ateu, ofendendo o povo de Deus, ofendendo o próprio Deus. E ele vê todas aquelas pessoas saindo pela tangente, todos dizendo: não vamos não, porque esse homem é muito grande, ele pode nos atingir, ele pode nos ofender. E Davi chega lá com a sua petulância, como diz os seus irmãos, e ele diz assim: mas quem é esse circunciso, quem é esse ateu para ficar aqui ofendendo Deus? Vocês não querem lutar não? Eu vou lutar com ele. E aí Davi vai. A história nós já sabemos o que foi que aconteceu, mas o versículo, ele é um versículo extremamente acertado
para você, para mim, para as nossas famílias viverem confiando plenamente na palavra de Deus. Ele vai dizer assim: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Davi tem uma confiança plena. Ele não tem treinamento de guerra, ele não tem roupa de guerreiro, ele não tem armamento de guerreiro, mas ele tem confiança na palavra de Deus. Ele diz: o Deus que me livrou do leão, o Deus que me livrou das feras lá no campo, quando eu protegi as minhas ovelhas, é o mesmo Deus que vai me livrar das mãos deste circunciso filisteu. Confiança na palavra de Deus, confiança de que Deus estava com ele. Nós precisamos, irmãos, ter essa raiz dentro das nossas casas. Certamente viveremos dias melhores se isso for verdade praticada na nossa caminhada. Segunda raiz que eu quero colocar aqui, nessa compreensão de que as nossas famílias são sustentadas por raízes que se aprofundam, intencionalidade de ser profundo, e isso tem a ver com a sua vida de busca. A segunda raiz que eu quero apresentar aqui é a intencionalidade de ser profundo na busca de Deus, na busca daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E isso significa que eu preciso de alguma forma agir para esse propósito. Toda raiz cresce na direção da água. Toda raiz cresce na direção da água. Nenhuma raiz cresce na direção do sol. Pode até ter raízes que estejam de forma superficial, não tão aprofundadas, mas elas estão de alguma forma indo, se não para baixo, elas estão se estendendo de forma lateral na busca da água. A raiz sempre está na busca daquilo que nutre a árvore. Você e eu, nós, famílias alcançadas por Jesus, precisamos nos aprofundar na busca daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Irmãos, nós temos de fato buscado de forma aprofundada aquilo que Deus quer nos orientar. Nós temos tido os nossos cultos domésticos de forma regular, diariamente. Você tem tido uma vida devocional no dia a dia, de forma aprofundada? Você tem folheado as páginas da sua Bíblia? Como é que está a sua Bíblia? Ela está muito gasta? Você tem trocado de Bíblia todo ano porque as páginas já estão muito surradinhas? Ou a sua Bíblia está muito novinha, muito bonitinha, e você diz: não quero estragar minha Bíblia, por isso não vou nem folhear? Como é que você tem se comportado na busca, no aprofundamento disso dentro da sua casa? Nós, como igreja do Senhor Jesus, como é que eu tenho feito isso no meu dia a dia? Hoje nós temos uma batalha terrível, que é a de ler o texto sagrado. Você já parou para perceber isso? Eu já conversei muitas vezes em escola bíblica dominical, em pequenos grupos, nos nossos cultos regulares, sobre esse tema. E geralmente isso é um nó. Os chefes de família sempre dizem: ó, pastor, a gente começa bem, mas de repente alguma coisa desconecta aqui, outra desconecta ali, e aí vai esfriando, e de repente a gente já não tem mais esse tempo de aprofundamento. Você já parou para pensar nisso dentro da sua família? Às vezes nós somos tão profundos em outras matérias, né? Política, futebol, a gente conhece tudo de futebol, sabe o nome de todos os jogadores do nosso time, idade deles, onde moram. Nos aprofundamos na vida política, sabemos o nome de políticos a quem nós estimamos, sabemos o nome de atores, atrizes, sabemos o nome de youtubers, sabemos o nome de tanta gente. Nos aprofundamos na vida dessa pessoa aqui, ela mora em lugar falando de tal, já foi casada tantas vezes. A gente se aprofunda muito nisso, mas somos rasos naquilo que é raiz, naquilo que de fato vai nos manter de pé. Precisamos ser intencional nisso, irmãos.
se não houver intencionalidade em ser profundo, nós realmente não iremos ter êxito. Jesus, falando sobre ser profundo, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 47 e 48, ele vai falar sobre duas casas construídas, uma com alicerce profundo, outra sem alicerce. E ele diz assim sobre a profunda: eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Profundidade é como o homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente, deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Jesus está falando de mim, Jesus está falando de você, Jesus está falando do indivíduo, mas também está falando do coletivo, da família, aqueles que ele alcança. Aquele que ouve as palavras do Senhor e pratica é comparado a esse homem que cava profunda vala, cavar fundo. Uma necessidade nossa, irmãos. Como é que você cava fundo na sua vida espiritual? É tendo uma vida atenta àquilo que o Senhor exige de nós. Você já fez alguma vez na sua vida um retiro espiritual com a sua família? Só a sua família? Que a gente faz acampamento no mês de julho, né? Para ir para o Araguaia, pescar, não é? A gente faz isso. Estou dizendo que isso é ruim, não. A gente planeja um passeio, né? Para ir numa praia do Nordeste. Fazemos isso, em família. Eu também não estou dizendo que isso é ruim, não. Fazemos coisas bem planejadas, nos aprofundamos no que queremos fazer. Mas quando nós precisamos investir na nossa família de forma mais aprofundada, temos feito? Você já separou um final de semana ou um feriado, diz assim: esse feriado é um retiro espiritual para a nossa família. Nós vamos entrar no carro aqui e nós vamos fazer uma compra, né? E nossa família vai para o lugar fulano de tal, vamos ficar lá, né, um dia, e nós vamos nos alimentar bem, mas a gente também vai ter um tempo de conversa, de bate-papo, vamos tirar dúvidas, vamos ler a Bíblia, nós vamos tirar um tempo lá para a gente orar. Ei, pastor, está viajando, né? Isso não é utopia não, irmãos. Isso já aconteceu. Infelizmente nós perdemos essa batalha porque outras coisas foram sendo colocadas no lugar da profundidade da vida espiritual das nossas famílias. Terceira e última raiz. Primeira raiz, confiança plena na palavra de Deus. Segunda raiz, intencionalidade de ser profundo. Terceira raiz, amor indulgente. Sua família tem um amor indulgente? Mas o que é isso, pastor? Amor indulgente. Amor indulgente é aquele que tem disposição para ver o outro bem. E aí isso entra uma das práticas mais difíceis na vida do ser humano, que é o perdão. Quantas famílias cristãs rachadas, gente que não consegue liberar perdão no coração. Eu conheci uma família na minha adolescência, numa região onde eu morava, e essa família tinha problemas assim sérios, problemas públicos, e o pastor lidava regularmente com isso, com aquela família. Uma filha que tinha em algum momento do relacionamento com o pai sido ofendida, sido ferida verbalmente, ela deixou de falar com o pai, e dentro da mesma casa os dois viviam como se não existisse um e outro. Irmãos, que tristeza.
Que lástima, que catástrofe o negócio. Aí você diz: pastor, isso é um caso ou outro. Infelizmente não é. Infelizmente não é. Eu caminhei, já pastoreei alguns lugares no Brasil, e em uma igreja que eu pastoreei, tinha uma irmã, e ela me chamou um dia na casa dela, e ela disse: pastor, eu preciso que o senhor me dê uma orientação. Eu falei: diga, minha irmã. Ela disse: pastor, eu estou já há mais de 8 anos sem falar com minha mãe, eu não consigo perdoar minha mãe, porque minha mãe fez coisas horríveis com os filhos e com o esposo dela, e eu não consigo perdoar. Eu queria que o senhor me dissesse uma palavra. Eu disse para ela: o filho precisa honrar pai e mãe, não porque o pai ou a mãe sejam perfeitos, mas porque é um mandamento de Deus. E aquela irmã ficou muito brava comigo de imediata. Eu não chamei o senhor aqui para ouvir isso, não. Eu chamei o senhor aqui para o senhor me dizer que eu estou certa. Eu disse: irmã, eu não posso ir contra a palavra do Senhor, mas eu tive o privilégio, a felicidade. Depois essa irmã mudou de cidade, mudou para uma outra cidade, e eu visitei ela na outra cidade, e ela disse: pastor, eu tenho uma novidade para lhe falar. Eu tive na casa da minha mãe, e foi um momento assim, difícil para mim, mas libertador. Eu resolvi ir até ela e dizer que eu a perdoava. Pastor, tirou um peso das minhas costas. Irmãos, o amor indulgente é aquele que vê o outro como passivo da misericórdia, apesar do que o outro seja. E dentro dos nossos lares nós precisamos ter essa raiz, porque eu preciso investir no outro, eu preciso ajudar o outro a levar a carga dele. Não é isso que a palavra de Deus nos aconselha quando Paulo escreve à igreja lá na região da Galácia, aos Gálatas, no capítulo 6, verso 2, ele diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. As nossas famílias precisam se entrelaçar nesse compromisso de levar as cargas uns dos outros. Você tem sido comprometido em abençoar o seu pai e a sua mãe, ajudando a levar as cargas do dia a dia, ou você tem sido carga na vida do seu pai e da sua mãe? Você, esposo, tem ajudado a sua esposa a levar as cargas dela? Ou você tem sido carga na vida da sua esposa? E você, esposa, tem ajudado o seu esposo a carregar as cargas no dia a dia? Ou você tem sido carga na vida dele? Como é que você tem se comportado, meu irmão, minha irmã? Nós precisamos encerrar esse mês de maio. Nós vamos, no último domingo, eu vou estar falando sobre família, encerrando essa temática, né? Famílias fortalecidas em tempos de crise, trazendo essa instrução. Mas eu gostaria que nós pudéssemos ter testemunhos de que o Senhor Deus trabalhou na minha necessidade, e eu fui alcançado pelo agir da palavra do Senhor, e a nossa família conseguiu desenvolver instruções, orientações que foram dadas pela palavra de Deus, e o Espírito Santo nos fortaleceu para cumprir essa palavra. Meus queridos irmãos, meu desejo é que as nossas famílias sejam famílias com raízes profundas, como o texto que nós lemos ainda agora há pouco: família radicada, família com raízes na direção da água. E por falar em água, Jesus se auto-intitula de a água da vida. Então a raiz, as minhas raízes precisam estar indo na direção sempre de Jesus, porque é nele aonde vai haver nutrição, e é quando ele estiver de forma plena na minha vida que os frutos serão frutos viçosos. Minha família não será um lugar
aonde os frutos que aparecem são frutos mirrados, um ou outro, mas ela produzirá bons frutos, fruto da alegria, da amizade, do reconhecimento do valor do outro, do privilégio de poder ouvir e dar uma palavra de instrução, porque a Bíblia é a regra que norteia as nossas casas. Eu quero encerrar nossa meditação de hoje desafiando as famílias que estão participando desse culto a fazer uma reflexão sobre as raízes que de fato estão lançadas aí na sua casa. Elas têm sustentado a sua família, ou vira e mexe a sua família tem tombado para um lado, para o outro, com os vendavais, com o batido rijo da ventania. Como é que você tem se comportado como família? Eu quero desafiar o meu coração, o seu coração, a refletir nisso. E não é porque o pastor está fazendo essa série de reflexões sobre família que agora eu vou fazer uma avaliação. Não é por isso, não. É porque o Espírito Santo de Deus, através da palavra dele, tem a ação organizadora. É o Espírito Santo de Deus que faz essas coisas acontecer nas nossas vidas. É o próprio Jesus que diz que é papel dele nos convencer da justiça, do juízo, do pecado. Então que as nossas famílias sejam convencidas pelo Espírito Santo de ter raízes profundas, raízes essas que são evidenciadas por meio da confiança plena na palavra do Senhor, que é evidenciada pela intencionalidade de buscar Deus de forma contínua e profunda, que seja evidenciada pelo amor indulgente ou pelo amor que tem sempre disposição de ver o outro bem. Feche seus olhos para você se concentrar melhor, e eu quero orar.